Presidente, eu vou voltar a insistir em dois pontos, que é o primeiro, as CPIs têm uma função pedagógica. Elas traduzem para o cidadão comum o juridiquês, traduzem as questões penais, criminais. O cidadão comum, a sociedade brasileira, não conhece, não sabe como é que são feitas esses encaminhamentos. E é muito importante que se possa entender isso. Nesse assunto da Petrobras, não tem anjo, nem mocinho e bandido. Só tem bandido. De um lado e de outro. Bandido quem montou o esquema na Petrobras, e leia-se aí o ex-presidente Lula. Eu cada vez fixo mais essa convicção. Bandido, os diretores que foram lá e se valeram da capitalização de quase 70 bilhões de dólares como fonte quase inesgotável de propina e recursos. Organização criminosa, a quadrilha dos empreiteiros, que vislumbrando a possibilidade de grandes e bons negócios, se estabeleceram numa relação e num conluio que não há nenhuma dúvida de que era um ganha-ganha, ou seja, ninguém perdia, ou melhor, só perdia a Petrobras, só perdia a sociedade brasileira, só perdia os pequenos investidores. Todos aqueles que participavam do processo, quer enquanto agentes diretivos da Petrobras, quer quanto o grupo político que está ainda no poder do Brasil, que se beneficiava do esquema de roubalheira na Petrobras, quer os empresários que mantinham as suas empresas funcionando e se locupletando de aditivos e custos extraordinários, todos eles só têm uma palavra para caracterizá-los, que é bandidos. E aí nós precisamos do tempo para poder fazer com que a sociedade compreenda isso. A sociedade não compreende que uma pessoa que está sendo acusada pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, que vai passar por um julgamento e muito provavelmente será condenada pelo juiz Sérgio Moro, que conhece a fundo esse processo, essa pessoa vem aqui e fica calada. Isso é um direito que ela tem. Agora, é um dever, presidente, que a CPI tem de fazer a tradução. Eu até já fiz essa proposta a Vossa Excelência, até aceito que, nestes casos, estabeleça um limite temporal de 2 horas ou de 3 horas. Mas a pessoa tem que ficar aí, sim. A pessoa tem que ouvir o que nós sabemos. Ela tem que ser confrontada com aquilo que ela praticou. E a sociedade brasileira tem que conhecer qual é a extensão da responsabilidade do sujeito que está sentado aí ao lado do relator, ao lado de Vossa Excelência. Isso é um direito que a sociedade tem, que nós não podemos negar. É trabalhoso? É. Vai exigir da gente um trabalho de paciência? Sim. Mas esse é o nosso trabalho. E esse é o nosso dever. Eu vou voltar a Curitiba. O senhor Pedro Correia, ex-deputado, condenado no Mensalão, condenado de novo no Petrolão, pelo juiz Sérgio Moro agora. Condenado no Supremo, agora condenado pelo juiz Sérgio Moro. Ele sentou e disse que ele não ia falar. Falou 3 horas, presidente. Houve competência da CPI de extrair coisas importantíssimas do senhor Pedro Correia, que era um homem experiente, que era parlamentar de muitos mandatos, que sabe se expressar em público. Não é à toa que teve 10, 12 anos de mandatos consecutivos, lá no seu Pernambuco. E ele, mesmo com a sua experiência, mesmo com a condição de preso, mesmo com a orientação do advogado, falou. Porque os deputados que estavam lá em Curitiba tiveram a competência e o tempo, presidente, para fazê-lo falar. O tempo é tão importante que eu quero lembrar aqui uma frase de Charles Chaplin, que dizia que o tempo é o melhor autor, sempre escreve o fim perfeito para tudo. Veja como no caso de Pedro Correia, o depoimento dele é tão importante que passados 10 anos do episódio do Mensalão, só em 2013,
Justiça Federal em Curitiba, com a CPI da Petrobras, que o Brasil descobriu que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva apresentou Paulo Roberto Costa para o PP. Paulo Roberto Costa não tinha nenhuma relação com o Partido Progressista. Tinha relação com Lula. Lula indica. E diz a Pedro Corrêa, como disse a Janene. Essa revelação é simbólica. Diz a Janene. Fique tranquilo, Paulo Roberto vai trabalhar para o partido. Para concluir. Veja a gravidade do que a paciência dos deputados, a competência da CPI arrancou de um homem experiente. O que dirá, nós podemos falar de outras coisas, né? De outras pessoas, mas eu quero me centrar nisto. E por fim, presidente, abusando da paciência que Vossa Excelência tem com esse seu amigo aqui, relembrar que nós precisamos entrar agora naquela fase das acariações. Há muito tempo eu venho batendo nessa tecla, sei que Vossa Excelência, o próprio relator Luiz Sérgio quer fazer justiça, concordo da necessidade. Nós temos que colocar aqui, não apenas quem fez a delação, nós vamos colocar aquele que fez a delação e aquele que foi acusado pela delação. Porque aí, presidente, quando alguém que delatou diz para alguém que não fez delação nenhuma, que repudia, de que entregou o dinheiro, de que mandou o dinheiro para tal lugar, como é que ele faz? Ele não tem alternativa, ou ele se defende ou ele se condena pelo silêncio. Digo isso, presidente, para dizer que nós vamos entrar numa fase importantíssima da CPI da Petrobras. Uma fase que vai precisar que a gente tenha a paciência e o tempo para indagar e para ouvir, para repetir e repetir. Aprendi ao longo da minha experiência em CPI. Quanto mais tempo a pessoa permanecer aí, quanto mais perguntas lhe forem feitas e quanto mais for exposta a sua ação criminosa, mais provável que em algum momento ou ela deixe escapar ou ela tome a decisão pessoal de, em nome da sua família, de nome de seus filhos, de tentar defender o que lhe resta de honra. Foi isso que o Pedro Corrêa tentou fazer, defender um pouquinho do que lhe restava de honra e de dignidade, já que ele levou a sua filha a uma condenação. A ex-deputada Aline Corrêa hoje está condenada pela Justiça Federal. Um pai que leva uma filha para o caminho do crime se sentiu naquela oitiva de Curitiba na obrigação de algo dizer e nos disse algo muito valioso para essa CPI e para o Brasil. Presidente, pela liderança do PSOL. Eu darei, deputado Altineu, em seguida... Senhor presidente, rapidamente.